Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de doenças da tireoide nesse período gestacional. Mais especificamente duas, o hipo e o hipertireoidismo. Claro que a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas é para ter uma ideia a respeito da importância do diagnóstico dessas doenças, tanto no período pré quanto no período gestacional. A gente sabe que a tireoide é uma glândula que fica no pescoço e ela é responsável pela produção de hormônios que são muito importantes para o nosso metabolismo. Eles controlam o batimento cardíaco, controlam a movimentação intestinal, controlam a cognição, alteração de capacidade cerebral, controlam a questão do ciclo menstrual. Então, são hormônios que vão atuar em diversos sistemas do nosso corpo. Quando a gente está grávida, essas mudanças nesses hormônios podem atingir não só a mãe, quanto o próprio feto. Então, vamos começar pelo hipotiroidismo, que é a deficiência do hormônio, é quando a gente não produz hormônio da tireoide em quantidade suficiente. Em geral, as mulheres que têm hipotiroidismo mais evidente, é muito difícil, muito raro que elas consigam engravidar. Porque, como eu falei anteriormente, elas acabam tendo muita dificuldade até para menstruar. Tem um ciclo menstrual irregular, não ovulam, então a gestação acaba sendo muito difícil. E geralmente essas mulheres acabam sendo mais tratadas mais precocemente porque elas já sabem que tem essa doença. A partir do momento que consegue um controle adequado, aí o resto das funções tende a ocorrer naturalmente. O que pega muitas vezes é o hipotiroidismo subclínico, que é aquele que a gente não tem tanto sintoma e descobre muitas vezes na gravidez. Para você poder saber se você tem ou não hipotiroidismo, precisa fazer dosagem de hormônio, precisa fazer uma avaliação mais criteriosa com o seu médico. Mas existem alguns sintomas que podem ser de hipotiroidismo. O problema é que esses sintomas eles são muito parecidos com os sintomas da gestação. Então a gente sente cansaço, tem aumento de peso, tem às vezes uma intolerância ao frio, uma lentidão de pensamento, constipação intestinal. Então, tudo isso pode ocorrer na gravidez naturalmente, não necessariamente são sintomas de hipotiroidismo. Mas se você está tendo esses sintomas, é importante falar com o seu médico para que ele possa pensar nisso e investigar, solicitar os exames adequados para fazer o diagnóstico correto. O outro problema é o oposto, que é o hipertiroidismo, ou seja, a nossa glândula está produzindo mais hormônio do que ela deveria. Ao contrário do hipotiroidismo, o hipertiroidismo, ele faz com que a gente tenha sintomas bem diferentes. Então, esse excesso de produção vai fazer com que eu tenha mais taquicardia, talvez transtorno de pânico ou ataques de pânico. Também pode alterar a questão menstrual, pode fazer com que eu tenha diarreia, alteração de pele. Então, são vários sintomas também. E são todos sintomas muito inespecíficos. Assim como o hipotiroidismo evidente, o hipertiroidismo, quando evidente, ele dificulta a gestação e é muito claro que a gente tem esse tipo de problema. As mulheres, elas acabam sendo tratadas até antes de engravidar, porque os sintomas são muito intensos. E a gente acaba também tendo a necessidade de fazer o diagnóstico na gestação quando você tem uma alteração, como eu falei, dos sintomas, e aí a mulher precisa ser avaliada mais adequadamente. Em relação ao bebê, o que acontece com esse bebê quando a mulher tem hipotiroidismo ou hipertiroidismo? Quando ela tem hipertiroidismo, muitas vezes o bebê ele acaba sendo afetado dentro do útero, assim como o hipotiroidismo. Então, eu posso ter, no caso do hipo, alterações em relação até à cognição, ter dificuldade de desenvolvimento cerebral, então a gente nasce com a criança nasce com algum tipo de deficiência cognitiva, pode ter alteração em relação ao peso e pode inclusive ter alterações em relação à própria tireoide do feto. Por isso é importante que a gente faça um controle adequado, é importante que você faça seu pré-natal controladinho, bonitinho, faça todas as consultas e que você informe ao seu médico quais são os problemas pelos quais você está passando. Evidentemente que
todos esses sintomas, como eu já disse, são sintomas inespecíficos, então pode ser que você não tenha nenhum tipo de doença, mas é importante que sejam relatados.